Deus começou a fazer uma obra na vida dela, ela mudou de vida. Todo mundo que aceita Jesus muda de vida. Abandona algumas coisas que eram contrárias à vontade de Deus, passam a fazer outras coisas que são da vontade de Deus, ela muda de vida. Só que é diferente, né? Estava conversando com o Marcelão ali na porta, ali do testemunho e tal, né? Ele estava falando do batismo, né, Marcelão? Quando a gente batiza e vem o Espírito Santo trabalhando, a gente vem num fervor, né? Naquele primeiro amor. Você se lembra quando você aceitou Jesus pela primeira vez? Não importa qual religião que você aceitou, você se lembra? Como que era? Você foi todo empolgado, empolgada. Não, agora eu vou largar de mão de fazer isso, agora eu vou começar a fazer aquilo outro. Não é assim? Só que com o tempo a gente vai se acomodando, é a palavra, né, Lu? A gente vai ficando satisfeito até o ponto que a gente já chegou. Olha, comparando com o que eu era, agora eu estou bem melhor. Então eu acho que eu estou no caminho. Primeiro amor, né? O primeiro amor vai dando aquela esfriada, né? Que não é casamento, né? No casamento, o primeiro amor é aquele momento ali do galanteamento, né? Manda, agora é a época das mensagens, WhatsApp, boa noite, como é que você está? Né? Todo atencioso, dá um presentinho, né? E depois vai acomodando também, o casamento vai sendo assim, né? Tanto do homem quanto da mulher, vão se acomodando, né? Não quer dizer que deixou de amar, mas parece que passou aquele fervor, né? E na vida espiritual parece que é assim. Infelizmente parece que é assim. Então o reavivamento, a gente tem que voltar a ser o que a gente foi um dia. No fervor. E permitir que o Espírito Santo continue fazendo a obra. Uma obra de transformação na nossa vida. Porque ninguém está pronto. Ninguém está pronto. Isso faz parte da reforma. A reforma, ela se segue ao reavivamento. E nunca o contrário. Tem gente que quer fazer a reforma. Aí você vê aqueles estilos do pregador falando de alimentação, porque isso, porque aquilo. Gente, calma. O Espírito Santo vai tocar no coração de todos. E a reforma não quer dizer alimentação. Isso é só uma coisinha. A reforma tem que ver com o abandono de pecado, tem que ver com a transformação de vida. Só que tem gente que inverte a ordem. Ele coloca a reforma, né? E esquece do reavivamento. Aí fica o quê? Fica farisaico. Né? Fica, sabe? Fica pesado, né? Fica aquele fardo, né? A reforma é particular, né? Reforma particular. Deus vai mudando a vida de cada um aí. Cada um tem que se cuidar. E o Espírito Santo, irmãos, Ele quer fazer isso em nossas vidas. Deixa eu ver se eu... Então vamos lá. Sabe aquele livro que vocês ganharam? Vocês ganharam 3 livros aqui, né? Aquele da Ellen White, Reavivamento Verdadeiro. Logo no primeiro capítulo é isso aí. Eu peguei lá, isso aí não está nem no primeiro capítulo, está no prefácio. E depois eu peguei só o começo do primeiro capítulo. Se vocês lerem à noite, vocês vão ver exatamente isso. A descida do Espírito Santo sobre a igreja, é olhada como estando no futuro. Eu acho que a gente, na nossa acomodação, né? A gente gosta de fazer isso para tudo na vida, a gente empurra para frente, né? Para tudo na vida, né? Precisa fazer alguma coisa, só a hora que não tem jeito mesmo que a gente vai fazer. Mas enquanto a gente pode empurrar para frente, a gente vai empurrando, né? E na vida espiritual, infelizmente, não é diferente. Na vida espiritual, a gente gosta, olha, o Espírito Santo vai vir sobre a igreja, o Espírito Santo vai vir sobre a minha vida, que eu vou estar orando, vou estar me preparando para receber. O Espírito Santo vai, não, o Espírito Santo já está aqui. Só que a gente fica olhando como se tivesse só no futuro ele viesse. Irmãos, o Espírito Santo nunca foi embora, ele está aqui. Ele está tocando no coração de cada um de nós aqui. Cada pessoa que entrega a vida, cada pessoa que renova os votos de viver uma vida cristã, é a obra do Espírito Santo. É, porém, o privilégio da igreja tê-lo agora. Tê-la, a descida, né? Agora. Devemos ir ao seu encontro, orar por ela e crer nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Deus está mais desejoso de derramar sobre nós o seu Santo Espírito do que nós impedir. Olha aqui, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as necessidades. O que é uma necessidade? Algo que você precisa. Algo que a gente precisa.
pessoa desempregada, ela precisa do quê? De emprego. Uma pessoa que está com fome. Uma pessoa que está doente. Então, cada um... Então, vocês estão entendendo? Só que a pessoa vai buscar um tratamento por quê? Porque ela está doente. Então, é uma necessidade dela. A pessoa vai trabalhar e entra numa empresa, vai pegar um serviço, vai trabalhar, vai passar a maior parte do tempo da sua vida trabalhando, porque é uma necessidade de trabalhar, para ter dinheiro, pagar conta, pôr uma comida na mesa. Só que o que fala aí que é a maior necessidade? É o quê? Por quê, irmãos? O que é mais importante? A nossa vida física, emocional, social ou espiritual? A espiritual é mais, tudo é importante, mas a espiritual é a mais importante. Por que a vida espiritual é mais importante, irmãos? Porque ela não fala apenas das coisas desta vida, né? Ou melhor, né? A gente não tem várias vidas, né? Deste momento que estamos vivos aqui. Ela fala de coisas que vão se estender por toda a eternidade. Então, o mais importante é o espiritual. Eu entendo assim também. Se você não tiver bem espiritualmente, como que você vai dar o seu melhor trabalho? Uma coisa vai... Sua saúde. Tem sua saúde afetada. Então... Também. Tudo é uma cadeia, né? Uma engrenagem, né? Exatamente. Puxa, né? Vai puxando. Então, prioridade, primeiro Deus. Primeiro as coisas de Deus. E depois as outras coisas vão se encaixando. A questão é, nós não enxergamos a nossa vida espiritual como tendo maior necessidade de cuidados. Na verdade, a gente dá o resto. O que é uma necessidade? É o que eu preciso. Então, o que eu preciso mais na minha vida? Alguns vão falar assim, eu preciso mais de Deus. Só que passa a maior parte do tempo dedicando, focado, se preparando para o trabalho. E para Deus? Para Deus, um dia na semana eu vou no culto. É o que sobrar. Então, vocês estão entendendo como a gente... Se a gente tratasse as coisas do dia a dia, como a gente trata as coisas de Deus, você estava empregado ou você já estava desempregado? Prestou atenção? Se você tratasse o teu trabalho como você trata as coisas de Deus, o teu patrão já tinha mandado você embora ou você estava lá ainda? Se você tratasse o teu casamento como você trata as coisas de Deus, você estava separado, estava casado, como é que estava aí? Mas, Rodrigo, mas em tudo isso, Deus não ia deixar você desamparado. Deus não deixa a gente desamparado. Não, porque você está sendo fiel a Ele. Isso. Você podia estar desempregado, mas você não ia ficar sem o seu alimento. Você podia estar sem... Você pode estar solteiro, mas sempre ia ter um te querendo. Deus ia suprir, no momento certo, ia suprir a sua necessidade. A palavra de Deus fala, buscar Deus, É o primeiro lugar. Depois as coisas são as certas. outras coisas vêm consequências. Isso, exato, né? Então, assim, irmãos, a hora que a gente entender que a nossa maior necessidade é da busca pelo Espírito Santo, pelo renovamento, as outras coisas vão começar a se entrar mais no eixo. Quando a gente pensar no amanhã, eu mesmo estava lá em casa, mas já pensei na segunda. Né? E quando estiver pensando, quando a gente pensar no amanhã, é difícil. A gente fica ansioso e não resolve nada, né? É. Por isso que Deus deu hoje pra gente, né? Cuide das coisas de hoje. Não sei o que pode acontecer, né? E dentro das coisas de hoje, eu devo amanhecer, nossa, vocês estão bem, 5h30 da manhã. 5h30, firmes e fortes. Primeiro Deus, tá certíssimo. Joia. O Wilson falou isso daí, eu lembrei da lição da escola sabatina, semana passada, que fala da questão financeira. Quem vive pegando emprestado, vive o hoje, mas contando com dinheiro Que ainda vai entrar, Que né? vai receber ainda. que vai receber ainda. É o cartão de crédito, no caso, né? Você não tem dinheiro, mas você gasta agora, aí você vai ter que ter o dinheiro. Você está gastando o que você não recebeu Não ainda. recebeu ainda. Então, olha lá. Depois que fala que a maior necessidade que você e eu temos, que é a busca pelo Espírito Santo, o renovamento, diz que lá, buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para receber. Olha que coisa triste, irmãos. Nós não temos mais do poder do Espírito Santo porque a gente está se preparando.
Nosso Pai Celestial está mais disposto a dar o seu Santo Espírito àqueles que lhe o peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Lembra aquele trecho de Mateus que fala assim: pedi, dar-se-vos, buscai, achareis, batei, sabeis-vos. Vocês vão ver que acho que em Lucas, a passagem paralela de Mateus, ele fala que ali Deus está disposto a dar o Espírito Santo mais do que a gente buscar. Cumpre-nos, porém, mediante confissão. Presta atenção, como é que eu vou receber o reavivamento da minha vida? Confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, corresponder às condições estipuladas por Deus em sua promessa para concedermos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta. Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 7. É um texto muito conhecido. Tem música nesse verso. Segunda Crônicas, capítulo 7. Capítulo 7. Vamos ler do verso 11, a partir do verso 11, 2 Crônicas 7, verso 11. Diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. O que Salomão tinha acabado de construir? A casa do Senhor, a casa do rei também. O que era a casa do Senhor? Era o templo. Isso, era o templo. O famoso templo de Salomão, que foi destruído, né? Depois foi reconstruído, e agora também não existe mais. Já desde os anos 70, quando foi destruído, nunca mais foi reconstruído, né? Então ali diz que Salomão, Davi, o pai de Salomão, queria construir, edificar o templo. Mas Deus falou: Davi, você não. Aí foi o filho de Davi, Salomão, que construiu. E se você pegar aqui, no contexto todo, Salomão está dedicando aquela casa ao Senhor. Está orando. Ele terminou. Prosperamente o efetuou. Deus o abençoou nesse projeto. Diz no verso 12 que de noite apareceu o Senhor a Salomão. Ele disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Então Salomão tinha feito uma grande, extensa oração. A gente vai ver uma coisa ou outra aqui, dos versos anteriores. E Deus então aparece para ele novamente, né? E no verso 13: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre no povo. Por que Deus está falando isso? Porque na oração de Salomão, no capítulo 6, no verso 26, Salomão, na sua oração, ele pede isso. Não isso. Ele pede que, se isso acontecesse, Deus respondesse. Ele vai falar ali em 2 Crônicas, no capítulo 6, no verso 26, quando os céus se cerrarem, ou não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, ali no templo, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, verso 27, o pedido de Salomão: ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra, que deste em herança ao teu povo. O que Salomão fez aqui na inauguração, na dedicação do templo? Ele fez uma oração: se o teu povo te abandonar, sair dos teus caminhos, né, e
como consequência não chover, os céus ficarem fechados, a gente não tiver um alimento, mas se eles voltarem, se voltarem para ti, Senhor, orarem a ti, se arrependerem, pedir perdão, ouve tu, Senhor, esse pedido de perdão, que vai ser feito aqui nessa casa. E ele vai continuar, ele vai dizer assim, ó, no verso 28, quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, verso 29, toda a oração e súplica que qualquer homem, ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, estendendo as mãos para o rumo desta casa, não importa onde que eles estão, mas se eles orarem voltados na direção do templo de Jerusalém, ouve tu, no verso 30, ouve tu do céu, Senhor, né? Lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que ele conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Então o que Salomão falou aqui? Senhor, se a gente se arrepender, não importa onde ele esteja, a gente orar, estendendo a mão, voltado na direção da tua casa, do teu templo, ouve, Senhor. E aí a gente vai ver Daniel, né, orando. Acho que todo mundo lembrou de Daniel, né, Maurício? Quando Daniel ele abre as portas do quarto lá, no teste que fizeram com ele, né, e depois jogaram na cova dos leões, Daniel ele abria a janela e orava em direção a Jerusalém. Por quê? Porque ele conhecia a Bíblia. E Deus deu a resposta para Salomão. Vamos voltar lá no capítulo 7, no verso 13, só para relembrar então. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ele está respondendo a Salomão. Deus responde as orações, irmãos. Às vezes a gente não espera Deus responder. A gente conversa com Deus, a gente pede uma coisa e na sequência a gente não ouve o que Deus vai responder. A gente já sai correndo atrás para resolver o problema. Mas você não perguntou para Deus? Por que você não espera a resposta? A gente já sai quando na correria, né? Andando na frente de Deus, não espera a resposta. Aí ele vai falar o verso 14. Segunda Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verso 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se você pegar capítulo 6, o verso 40, esse verso 15 é uma resposta à oração de Salomão também. Capítulo 6, o verso 40 diz ali que agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Deus está respondendo à oração de Salomão quando estava ali na cerimônia. Vocês vão ler aí o capítulo 7 aí, os sacrifícios que foram feitos para a dedicação, né? Concluindo ali a solenidade de dedicação do templo, da casa do Senhor. E Deus aparece para Salomão e responde tudo aquilo que ele falou na oração. Mas era condicional. Se, verso 14, vamos lá. Vamos voltar para o capítulo 7, verso 14. O que é o se? O se? Se. A gente fala na correria se, né? O que significa o se? O se? Dúvida. Se der certo. Se eu fizer. A interrogação do Se. Se você fazer parte desse, vamos dizer, esse contexto, esse conjunto, né? Se a sua parte, né? Não existe a sua parte. Se você fizer certo, eu vou fazer. Então, da parte de Deus tem falha? Não. Ele mostra aqui que ele responde a oração, ele faz milagres, ele quer derramar o Espírito Santo. Deus quer nos abençoar espiritualmente de todas as formas. Só que tem um sim. A parte de Deus está garantida, né? Aí tem a parte. Tem algumas profecias, Que irmãos. o povo não faz, né? Por isso que não colocou o sim. Isso, exato.
Se vocês fizerem. O povo não está fazendo, mas se fizer, Aí vocês vão ter tudo isso. Mas se não fizer, então se existem algumas profecias e algumas promessas que são incondicionais. Uma promessa incondicional, Deus dá o sol e a chuva para ímpios e para justos. Então cada dia vai levantar o ímpio, vai olhar para fora e vai estar o sol. Vai levantar o justo, vai olhar para fora e vai estar lá o sol. A chuva da mesma forma. Incondicional, não depende de nós. Deus vai continuar fazendo o grão germinar, enfim, Deus vai continuar. Uma promessa condicional. Essa é uma da conversão, do reavivamento, do Espírito Santo mudando vidas. Isso é condicional. Deus fez um